Ele nasceu filho de um ferreiro, numa vila fora de Londres, sem data de nascimento registrada. Morreu 55 anos depois como conde de Essex, e sem cabeça. Entre um extremo e outro, esse homem reescreveu as leis da Inglaterra, destruiu quase 1000 anos de vida monástica, mandou Thomas More e John Fisher para o cadafalso e ajudou a inventar a ideia de Estado moderno. Chamava-se Thomas Cromwell. E esta é a história do servo mais competente e mais descartável que Henrique VIII jamais teve. Não sabemos o ano exato em que Cromwell nasceu. A data mais aceita, 1485, é uma estimativa. O pai, Walter Cromwell, era ferreiro, dono de taverna, batedor de pano e tinha fama de confusão nos registros locais. Sobre a juventude do próprio Thomas, a documentação é quase inexistente. A tradição, não confirmada por fontes diretas, diz que ele serviu como soldado mercenário nas guerras da Itália antes de se tornar mercador de lã e agente financeiro entre Florença e os Países Baixos. O que se sabe com mais segurança é o resultado. Quando volta à Inglaterra, por volta de 1512, fala italiano fluente, entende contabilidade continental e não deve nada a ninguém. Em 1519, o cardeal Thomas Wolsey, o homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei, recruta Cromwell para seu círculo. A primeira grande tarefa, fechar pequenos mosteiros para financiar os colégios do próprio cardeal. Um ensaio em escala reduzida do que Cromwell faria ao reino inteiro 15 anos depois. Quando Wolsey cai em desgraça em 1529, por não conseguir a anulação do casamento real, todos esperam que Cromwell caia junto. Ele chora, e depois declara que vai à corte, fazer ou arruinar-se. Não se arruína, sobrevive à queda do patrono e entra para o Conselho Real. Entre 1533 e 1534, Cromwell resolve, por meio da lei, o que a diplomacia com Roma não conseguiu resolver em anos. O ato de restrição às apelações declara a Inglaterra um império autossuficiente. Nenhuma decisão eclesiástica ou financeira pode mais ser apelada a tribunais estrangeiros, ou seja, ao Papa. Meses depois, o ato de supremacia declara Henrique VIII, chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Não foi uma ruptura teológica, foi uma reengenharia jurídica da soberania, assinada por Cromwell, desejada pelo rei. A recusa em jurar essa supremacia custou a vida aos dois opositores mais respeitados do regime, o bispo John Fisher e o ex-chanceler Thomas More, ambos depois canonizados pela Igreja Católica. Foi Cromwell quem conduziu os interrogatórios de More na torre, e foi o testemunho de um aliado próximo de Cromwell, Richard Rich, que selou a condenação. O mesmo Richard Rich que 5 anos depois ajudaria a selar a condenação do próprio Cromwell. Em 1953, o historiador G. R. Elton propôs uma tese ousada. Cromwell não foi só um executor, foi o arquiteto de uma revolução administrativa que transformou um governo medieval, centrado na pessoa do rei, numa burocracia moderna. Décadas depois, historiadores revisionistas discordaram. Para eles, quem sempre esteve no centro foi Henrique VIII. Cromwell, por mais talentoso que fosse, era instrumento. A biografia mais recente e mais completa, de Diarmaid MacCulloch, em 2018, propõe uma síntese. Cromwell não inventou a máquina, mas ninguém antes dele soube operá-la com tanta eficácia. A partir de 1535, Cromwell organiza o levantamento de todas as terras e rendas da Igreja Inglesa, e visitas aos mosteiros que produzem relatórios carregados de acusações de corrupção, hoje vistos com forte ceticismo pelos historiadores. Em 1536, a primeira lei de supressão fecha cerca de 300 mosteiros menores. Em 1539, uma segunda lei fecha todos os que restam. É a maior transferência de propriedade da história inglesa até então. Terras, prata de altares, sinos, chumbo de telhados, tudo convertido em receita da coroa. No norte do país, a revolta popular conhecida como Peregrinação da Graça exige, entre outras coisas, a cabeça de Cromwell. A revolta é esmagada. Os mosteiros também. Nem tudo em Cromwell é destruição.
Ele é o principal patrocinador político da primeira Bíblia impressa em inglês. E chega a alterar, na própria ilustração da capa da Grande Bíblia, sua posição visual para ficar mais perto do rei. Mas o mesmo homem que promove a Bíblia em língua vernácula é quem, em 1536, arma as acusações de adultério contra a rainha Ana Bolena, acusações que a historiografia hoje considera fabricadas, depois de a rainha ameaçar sua posição numa disputa sobre o destino do dinheiro dos mosteiros. Em 1540, Cromwell arma um casamento estratégico entre Henrique VIII e a princesa alemã Ana de Cleves. O rei a odeia à primeira vista. Semanas depois, mesmo tendo acabado de ser feito conde de Essex, o auge formal de sua carreira, Cromwell é preso numa reunião do conselho privado. Cromwell é condenado sem julgamento por um instrumento legal que ele próprio ajudara a normalizar contra seus adversários, e executado em 28 de julho de 1540. No mesmo dia, Henrique VIII se casa com sua quinta esposa. A execução, segundo testemunhas, foi particularmente mal conduzida. Para o cardeal católico Reginald Pole, Cromwell era um agente enviado pelo diabo. Para a historiografia protestante do século XX, era o gênio silencioso que modernizou o Estado inglês. A verdade, como quase sempre, está mais perto do meio. Cromwell foi o instrumento mais competente e mais implacável que o Henrique VIII jamais encontrou. E, no fim, tão descartável quanto qualquer outro. Se este canal ajuda você a separar o mito da história documentada, considere se inscrever. Na próxima semana, continuamos na Corte dos Tudor.